Então, para importar um TXT para o SAS, basicamente o processo é o mesmo, você deve carregar essa informação por meio da Upload Files, subir e você pode colocar em alguma biblioteca que você preferir. No caso, eu já tenho aqui o meu arquivo TXT, no caso contém notas de alunos em duas matérias diferentes. E eu tenho que fazer o mesmo processo que estava fazendo nas aulas anteriores. Obter a média e, com base nessa média, verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então, vamos começar a construção aqui no SAS. No caso, como meu arquivo está em uma library, eu tenho que declarar essa library para poder utilizar, senão eu não tenho acesso ao arquivo. Então, vou declarar a biblioteca, vou chamar de import. Posso até selecionar qual que é o caminho dessa biblioteca. Então, venho aqui em Properties e seleciono o caminho da biblioteca. Agora eu vou declarar uma variável contendo o nome do meu arquivo. Então, variável arquivo vai ser igual a txt alunos, certo? Agora eu vou declarar uma variável contendo todo o caminho do meu arquivo mais diretório. Então, vou chamar de fullpath. E esse caminho será basicamente o mesmo caminho aqui da biblioteca, mais a variável arquivo, que eu chamei aí em cima, e a extensão, no caso, um arquivo texto. Para que não ocorra nenhum problema na leitura do arquivo texto, eu vou colocar opções, observação no máximo, para que ele traga todos os registros. E agora eu vou construir o dataset. Então, vou chamar esse dataset de work, fechamento, notas. Aqui eu vou declarar o infile. No caso, o infile contém o diretório completo do arquivo texto. Então, o nosso caminho completo está na variável fullpath, que declaramos acima. A opção trancover, para que não ocorra nenhum erro também na leitura do arquivo. DSD também. E aqui declaramos qual que é o tamanho do arquivo texto. Abrindo aqui o nosso arquivo, podemos observar que ele não é tão longo, né? Então eu posso definir, por exemplo, na largura como 70, apenas 70 caracteres. Então ele só vai ler nos primeiros 70. Aqui já vamos declarar o input. Vou declarar a primeira variável. Essa variável vou chamar de linha. Então essa variável ela vai guardar a linha do meu texto. Então ela vai ler linha por linha. Então começando aqui na linha fechamento de notas. Essa variável será uma variável texto com tamanho de 100 caracteres, por exemplo. Vou declarar então as variáveis para guardar as informações do meu arquivo texto. Então, primeiramente o nome. Esse nome terá um tamanho de 11. Formato também de 11. E o formato de saída também de 11. Data de nascimento. Podemos declarar com o tamanho de 10. Essa variável data de nascimento eu vou guardar como texto mesmo. Então eu posso manter a mesma formatação. Registro, no caso o RG, né, que cada aluno possui. Então esse registro eu vou guardar tamanho de 9. Mesmo formato. E format também. Então agora temos a nota 1. Essa nota 1 será um numérico, tamanho de 3, um campo decimal. O formato também é o mesmo e o informat também. Podemos até copiar aqui
para declarar a nota 2. Só vamos alterar aqui o nome. Matéria. Então, matéria será uma string com tamanho de 11. Formato. Também, como é um texto, a média será um numérico com 3. Format 3 também. E format também. Control, né, para que possamos declarar se o aluno foi aprovado ou não. Tamanho de 10. Eu tenho que trazer a data desse arquivo e também o ano e o mês desse arquivo. Então eu tenho que carregar a data e também somente o ano e o mês dessa data. Então vou declarar a variável data arquivo. Terá um tamanho, será numérico, tamanho de 8. Agora sim eu vou declarar um formato de data. Então dia, dia, mês, ano, 10 e format também. E o ano, mês, tamanho também de 8. E agora o formato será somente mês e ano. Então posso fechar aqui as declarações. Eu vou pedir para ele imprimir na log para mim qual que é o caminho do arquivo, para ver se ele está lendo corretamente. E aqui eu vou começar a testar para ler meu arquivo texto. Então, primeiramente para ler essa data, eu vou verificar se eu tenho uma barra nessa posição aqui. Então, mais ou menos aqui no meio para o final do arquivo, eu vou testar se tem uma barra. Então, se tiver uma barra, então eu vou ler o texto. E lendo o texto, eu vou guardar a minha variável data. Vou criar a minha variável data do arquivo e também a minha variável ano-mês. Então, se eu encontrar, eu vou fazer um corte aqui na minha linha do arquivo. Se eu encontrar na posição 3010 uma barra, então eu vou fazer. Então, eu vou declarar aqui a minha data do arquivo. Caso essa minha data, eu tenho que fazer a conversão, né? Minha data será igual à posição 3010 de todo o meu arquivo texto. Começando na posição 30, lendo 10 caracteres. E aqui eu passo o formato da minha data. E o ano, mês. Também passando o formato. Agora eu vou salvar apenas na minha variável que eu criei acima, a data do arquivo, e alterar o formato. Podemos fechar esse if. Agora eu vou fazer um novo teste. Então, se eu encontrar na minha linha do texto, na posição 10, 6. Se eu encontrar uma barra, então eu vou ler a matéria. Por quê? Porque caso eu não encontre uma barra aqui, quer dizer que eu estou na linha de leitura da matéria. Então eu posso declarar a matéria. Então aqui, caso eu não encontre, né? No caso, se eu não encontrar, o resultado é igual a 0. Então eu estou fazendo o teste aqui se é menor que 1. Então, aí sim eu vou declarar a minha variável matéria. No caso, minha variável matéria vai ser igual à posição da minha variável linha, começando na posição 1 até a posição 11. Como podemos observar aqui, começando na posição 1, indo até a posição 11. Aqui eu posso fechar também.
E caso eu não encontre essa barra, quer dizer que eu estou nas linhas de alunos, né? Então, só fazer um senão. Então, se eu não encontrar, eu vou declarar o nome desse aluno. No caso, eu vou utilizar a função compress para que elimine qualquer espaço. E esse nome estará na posição, começando na posição 1, lendo 9 caracteres. E aqui eu vou utilizar uma opção no compress para que ele só leia de fato valores não numéricos. Então basta eu colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que ele não irá ler valores numéricos. Então posso fechar. Minha data de nascimento será igual à posição 11 a 10. Então, começando na posição 11, ele vai ler 10 caracteres. Registro será igual à posição, começando na posição 31, lendo 9. A nota 1, vou transformar em número, utilizando o input. Então, vai ser igual à linha, começando na posição 42, lendo 3, né? 3.1, formato, né? Posso fazer a mesma coisa aqui para a minha variável nota 2. Só alterar a posição, né? No caso, essa variável estará na posição 57.3. E agora eu posso criar minha média. Então, a minha média será igual à soma da minha nota 1 com a minha nota 2 dividido por 2. Então, se essa média for maior ou igual a 5, então Ctrl receberá aprovado. Caso contrário, Ctrl receberá reprovado. Bem, eu posso fechar aqui o meu bloco if. Eu não vou querer que ele traga a linha no meu dataset, então posso fazer drop linha para que ele possa excluir. E agora, pessoal, temos aqui, por exemplo, todos esses alunos é necessário que eu traga a matéria deles. Então, por exemplo, Rodrigo, tenho aqui a data de nascimento, o registro dele, a nota do primeiro semestre, a nota do segundo semestre. Porém, é necessário também que eu traga a matéria dele. Então, é necessário que eu guarde a variável português até eu encontrar uma outra variável. Então, até eu encontrar a matéria matemática, todos os alunos acima estarão salvos como na matéria de português. Então, eu posso utilizar a condição retém. Então, ele vai guardar para mim essa variável. E também é necessário que ele guarde a data do arquivo e o ano-mês. Como a data do arquivo só está na primeira linha, então eu tenho que salvar essa variável para que ele traga para todos os alunos do arquivo. Então posso colocar aqui data do arquivo também e ano-mês. E para que ele não traga nenhuma linha que não faz sentido, eu vou testar. Se o nome for igual a branco, então, por exemplo, se eu estou nessa linha do meio do arquivo, né, abaixo do nome Francis, ou se eu estiver na primeira linha do arquivo, então ele vai excluir essa linha. Então eu vou excluir. Agora podemos rodar nosso programa. E ele trouxe aqui para a gente. Tem bastante variável, né? Temos aqui o nome do aluno, data de nascimento, registro, as duas notas, a média. Ele conseguiu fazer o cálculo, né? Então, teve alunos aqui que teve a média 4, alunos que tiveram a média 4.5. Então, ele trouxe aqui no controle como reprovado. A nossa data do arquivo ele não conseguiu fazer a leitura. Vamos verificar. Ah, sim, é que aqui no retém a gente colocou o DT arquivo.
Então, colocando aqui data arquivo, exatamente como o nome que criamos. Vamos rodar novamente. E agora sim, ele trouxe exatamente a data do arquivo que consta no arquivo texto, 5/12/2022. Então é assim que podemos ler um arquivo texto e importar para o SAS.